E aí, tá pronto para votar nessas eleições? Já pensou sobre isso? Já decidiu seu candidato? Olá, eu sou Marcos Honório Júnior e eu vou entrar num assunto que eu de verdade não queria entrar, mas eu percebi que esse meu desejo de não entrar era um pouco covardia. Eu quero falar um pouquinho com você sobre as eleições. Nós estamos diante de um desafio muito grande para a nossa nação e é muito importante o que vai acontecer no próximo dia 7 de outubro, que vai ser o dia das eleições. Nós vamos eleger o próximo presidente da República, também deputados federais, senadores, deputados estaduais e os governadores dos nossos estados. Então, já tem muita gente muito boa falando sobre isso e eu tenho certeza que você já deve ter visto outros vídeos, outros comentários sobre isso. Mas tem algumas coisas que eu gostaria de falar sobre esse assunto. O primeiro e mais importante deles é que não existe, e acredito que você também já ouviu falar sobre isso, essa dialética, o cristão contra a política, ou o cristão não deve se envolver com política. A Bíblia tem muito texto onde Deus interviu em governos, Deus estabeleceu reis. De fato, a Bíblia diz que Deus é aquele que estabelece e aquele que tira reis. Quando Pilatos foi falar com Jesus, Jesus disse: você não teria autoridade nenhuma se meu Pai que estás no céu não tivesse dado a você. Então, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos governantes, nós devemos nos submeter aos governantes, honrar ao rei. Então, existe uma vasta relação que o cristão deve ter, porque é cristão, uma relação sadia com as autoridades. Além disso, nós não somos apenas cristãos, nós somos cidadãos, e como cidadãos cristãos devemos ser cidadãos modelos. O cristão, ele é aquele que é exemplo, é aquele que tem uma vida santa, uma vida moral correta. Então ele deve ser exemplo nas coisas. É bem verdade que a Bíblia mostra que quando a autoridade se coloca contra o princípio de Deus, nós temos o dever de desobedecer. A Bíblia diz que a autoridade é ministro de Deus para o bem, mas se a autoridade perde a legitimidade como ministro de Deus, nós não devemos obedecê-la, nós devemos desobedecê-la, mas isso talvez seja assunto para outro vídeo. O que eu quero conversar com você, e talvez alguns conselhos simples, eu não sou catedrático sobre o assunto, mas o primeiro conselho que eu me permitiria te dar é: estude. Não seja preguiçoso sobre esse assunto. Não entregue sua nação a quem você não conhece. Estude e, se me permite dizer, tente estudar a vida pregressa. Olhe o passado de cada candidato, olhe o que ele defendeu por toda a sua vida, estude a sua condição com relação à justiça, do que ele é acusado, do que ele não é, estude os relacionamentos, estude o histórico do partido no qual a pessoa está envolvida. Defenda, sim, princípios cristãos com o seu voto. Mas cuidado para não acreditar em salvadores da pátria, porque o único salvador do mundo é Jesus Cristo. Cuidado com promessas infundadas e mentirosas, cuidado com quem diz que vai resolver, por exemplo, o problema da dívida do Brasil em 1 ano, 2, isso não é razoável. Não acredite em fórmulas mágicas, mas procure ver quem tem coerência, quem se sustenta, que tem algo real. Eu, de fato, não tenho o direito e nunca diria em quem eu vou votar. Também isso é uma escolha somente sua. Sua igreja, seu pastor, seu ministério não pode dizer em quem você vai votar. Você pode conversar e pedir conselho a pessoas sábias e não tem problema nenhum nisso. Mas como cidadão você deveria estudar, você deveria se informar e saber e conhecer quem é aquele que você está votando. Outra coisa importante, que muitas vezes nós passamos desapercebidos, há alguns anos atrás, aquele palhaço Tiririca, ele se candidatou, todos sabem disso, e uma dos programas de campanha dele era: você sabe o que o deputado federal faz? Eu também não sei, então vota em mim que depois eu te conto. Alguma coisa parecida com isso. Pois muita gente, essa frase do Tiririca é muito real para muita gente. Muitas pessoas elegem, votam em pessoas e não fazem ideia do que é o cargo, a função do deputado estadual, do deputado federal, dos vereadores, dos senadores.
a gente ainda continua achando que o presidente ele é como se fosse o rei da nação. Né? O presidente não é rei. Na verdade, a autoridade maior de uma nação não é um presidente, a autoridade maior de uma nação democrática é o povo. Não é o povo, o poder emana do povo, é a regra da democracia. Então, estude o que faz o senador, estude o que faz um deputado, o que faz deputado federal, o que faz deputado estadual. Estude qual é a ação de um governador, qual é a ação do presidente. Outra coisa importante, veja se as promessas ou as plataformas que o seu candidato defende têm a ver com o cargo dele, ou se ele tem poder para fazer o que promete. Outra coisa importante, não venda o seu voto. Não é? Mesmo que seja para fazer a obra da igreja, mesmo que seja para fazer a pracinha da sua casa. Talvez, se você votar em um deputado porque ele vai botar quebra-mola na sua rua, talvez isso seja até fraude. Não apoie esse tipo de coisa. Não venda o seu voto da forma antiga que se vendia, obviamente, mas não venda por favores que talvez não estejam na alçada daquele candidato fazer. Não é? Tenha um voto consciente, tenha um voto correto, busque entendimento sobre essa questão dos cargos. E por último, eu queria falar algo com você que é cristão e é eleitor. Tem sido assustadora a guerra que tem se estabelecido entre cristãos sobre os candidatos e sobre o elemento direita e esquerda. Irmão, no nome de Jesus eu quero te dizer isso e espero que você receba com amor. A esquerda não é cristã, nem tampouco a direita. A Bíblia fala que haverá um governo, esse sim perfeito e de acordo com a vontade de Deus. Os pressupostos da esquerda marxista ou os pressupostos da direita são humanos, são falhos e são ambos contaminados pelo pecado. Somente o governo do Senhor Jesus Cristo é que vai estabelecer justiça, verdade, alegria e paz para os homens. Nenhuma dessas questões é perfeita em si. Existem elementos bons que podem até ser repetidos por Jesus no milênio, existem também elementos diabólicos em ambos os lados. Eu poderia citar absurdos da direita, absurdos da esquerda, coisas boas da direita, coisas boas da esquerda. Então, não assuma uma postura achando que ela é perfeitamente ligada com o Evangelho, porque não é. O Evangelho é único, o Evangelho é superior a toda e qualquer filosofia humana, toda e qualquer ideologia humana, nada se compara com o Evangelho. Então, nenhuma invenção humana, nenhuma ideologia humana jamais se comparará com o Evangelho. Não confunda as coisas. E vote no próximo dia 7 de outubro com consciência, ore ao Senhor, busque a Ele. E importante, além do seu voto, jamais deixe de orar pela sua nação. Ore pelo Brasil, ore pelos governantes e no momento em que for eleito um presidente, seja ele de sua escolha ou não, um governador da sua escolha ou não, ele passa a ser alvo da sua oração. E ande em amor e pregue o Evangelho, porque é o Evangelho que vai transformar o Brasil. É Jesus Cristo que transforma as pessoas e ninguém mais. Seja abençoado, meu querido.